sejam todos bem-vindos. Esse é o CAU Vivo. Agora eu vou chamar aqui o André Uia. Bom, consegui chamar aqui o André Uia, que deve entrar logo a seguir. Ó. Alô? Olá, André. Deixa eu arrumar a imagem. Então, Tudo? sejam todos bem-vindos. Muito bem. Olá. Boa tarde. Boa tarde para todos. Então, esta é a 24ª edição do CAU Vivo, com o tema Eleições CAU 2020. Né? O que é importante saber antes de votar? Eu sou Luciana Miron, sou arquiteta urbanista formada na URGS, mestre e doutora em engenharia civil também pela URGS. Atualmente eu sou professora associada do Departamento de Arquitetura da URGS e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Então também vai fazer parte desta live o arquiteto urbanista André Uia, mestre e doutor em Planejamento Urbano e Regional. Ele atua no Ministério Público, foi membro, então, da primeira comissão eleitoral do CAU-RS e também, atualmente, é membro suplente da atual comissão eleitoral como meu suplente, né, eu sendo presidente da comissão. Nós temos como principais tópicos a serem abordados a comissão eleitoral do CAU-RS e as eleições do CAU propriamente ditas. Ambos os tópicos vão ser desenvolvidos a partir de questões que a equipe de comunicação, então, nos sugeriu. O primeiro tópico será a comissão eleitoral e como ela é constituída, né? Quantos titulares e suplentes, por exemplo, nós podemos ter. Então, as comissões eleitorais das unidades da federação, no âmbito de cada estado, como é o caso do CAU-RS, são compostas por 3 ou 5 membros titulares, arquitetos e urbanistas, majoritariamente não conselheiros, né, eleitos pelo plenário do CAU da unidade da federação. Quem que faz parte, então, da nossa atual comissão eleitoral? Eu, Luciana Inês Gomes Miron, que sou a presidente da comissão, o arquiteto Renato Gilberto Gama Menegoto e o arquiteto Roberto Luiz Decó, que também é conselheiro do CAU-RS. A comissão eleitoral também possui 3 membros suplentes, o André Uia, que é o meu suplente, a Maria de Fátima Rosa Beltrão, que é suplente do Renato Menegoto, o José Arthur Fel, que também é conselheiro do CAU-RS e é suplente, então, do Roberto Decó, que também é conselheiro do CAU-RS. Além disso, eu acho que é muito importante destacar que a comissão eleitoral do CAU-RS conta com 2 assessores que são de extrema importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. A primeira pessoa seria a Claudivana Bittencourt, que é secretária executiva do CAU-RS e assessora
da Comissão Eleitoral, e o Tiago Ribeiro da Silva, assessor jurídico dessa Comissão Eleitoral também. Ambos de extrema confiança e competência e têm nos auxiliado muito no desenvolvimento desse trabalho de forma tranquila e organizada. Bom, desde quando, então, essa comissão eleitoral, essa atual composição, está trabalhando com foco nas eleições deste ano, de 2020? O primeiro passo foi em 14 de fevereiro, né, deste ano, quando foi instituída essa comissão eleitoral do CAL por decisão de plenário. A primeira reunião ordinária, então, da comissão eleitoral do CAL-RS ocorreu em 22 de junho de 2020, e o treinamento foi realizado nas tardes dos dias 16, 23 e 30 de junho, né, em que boa parte da nossa equipe participou desse treinamento. Esse treinamento ele foi organizado pela Comissão Eleitoral Nacional do CAL e tinha representantes de todas as comissões eleitorais do Brasil. Bom, mas o que faz, então, a comissão eleitoral? Quais são as suas principais responsabilidades e objetivos, né? Em primeiro lugar, a comissão, obviamente, tem que conhecer todo o regulamento eleitoral do CAL, que é, né, nosso guia mestre. Mas, obviamente, uma das principais coisas que a comissão tem que fazer é conduzir o processo eleitoral para a escolha de conselheiros titulares e respectivos suplentes do Conselho do CAL-BR e de cada CAL da unidade da federação, né, no âmbito das suas jurisdições. Também tem como outras atribuições aprovar o plano de divulgação do processo eleitoral, julgar os pedidos de registro de candidaturas, realizar sorteio para definição da numeração de chapas da eleição, né? Momento esse em que, por exemplo, o André Uir estava me substituindo. Atuar no âmbito da unidade da federação, em primeira instância, como um órgão consultivo, coordenador, decisório, disciplinador e fiscalizador do processo eleitoral, de modo a assegurar o cumprimento do regulamento eleitoral e a legitimidade e regularidade desse processo. Também determinar a ampla divulgação do processo eleitoral na respectiva unidade da federação, no nosso caso aqui o Rio Grande do Sul, dar publicidade nas respectivas jurisdições ao edital de convocação das eleições, assim como aos demais elementos de divulgação necessários, com destaque nos sítios eletrônicos e nos locais públicos de avisos do CAL-RS, no nosso caso. Além disso, desde o início do nosso trabalho, foram definidas algumas prioridades da nossa comissão eleitoral. A primeira coisa, o foco no regulamento, e não só no regulamento, mas particularmente nos princípios que o regulamento busca preservar, né? Das questões de lisura, isonomia, transparência, né? E particularmente em relação à transparência, além do atendimento ao plano de divulgação, também buscamos que todas as respostas aos questionamentos das chapas sejam publicadas para todas as chapas participantes, distribuindo assim a informação de uma maneira mais transparente e igualitária. Também se busca atender com rigor a todas as resoluções e orientações da Comissão Eleitoral Nacional, de forma a garantir um procedimento que seja alinhado com as orientações da Comissão Eleitoral do CAL-BR. Bom, para quem chegou agora, então esta é a 24ª edição do CAL Vivo, com o tema Eleições CAL 2020, o que é importante saber antes de votar, e agora eu vou solicitar ao arquiteto André Uir que aborde o segundo tópico da live, que são as eleições do CAL. Boa tarde. Eu queria primeiro cumprimentar vocês que estão assistindo aí na hora do almoço e complementar o currículo da Luciana, que ela é professora da URGS, mas ela não disse que ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional, né, da nossa faculdade, onde eu estudei. Programa muito forte, né, CAPES, nota 6.
graças a pessoas como a Luciana que estão lá dando toda a força. Também sobre ali a Claudivana e o Tiago, que fazem o apoio da comissão eleitoral, na realidade fazem o trabalho, digamos, burocrático e todo o trabalho mais pesado. Eles são funcionários de carreira do nosso conselho, né? Eles não foram chamados aqui só para trabalhar nisso, né? É a prata da casa aqui atuando no nosso desenvolvimento aí da eleição. E também ainda sobre a formação da comissão eleitoral, como a Luciana falou, 1/3 dos membros são conselheiros e 2/3 não são conselheiros, são de fora. Que isso dá um equilíbrio muito bom para a comissão, porque tanto tem gente de fora que não tem nenhum envolvimento com o dia a dia, né, com as coisas internas do conselho, mas por outro lado tem gente que está lá dentro, sabe das peculiaridades, né, que estão acontecendo. Então me parece que é um formato muito bom para a comissão, de ter gente dentro e de fora e nessa proporção, hein? Bom, seguindo adiante o nosso roteiro de questões que foram encaminhadas pela assessoria aí de informação, que está acompanhando junto aos colegas os maiores questionamentos, as maiores dúvidas que tem do processo eleitoral, né? Tem a pergunta assim, como funcionam as eleições do CAL? Então isso começou em 3 de agosto desse ano, que se procedeu à abertura do processo da eleição para o conselho, para conselheiro titular e suplente, do CAL-BR, né, e também dos os conselheiros titulares e suplentes dos CAUs das unidades da federação, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul. E esse processo, ele tem toda, digamos, uma burocracia necessária, né, para garantir a sua legalidade, todas as suas formalidades. Então, fazem parte, assim, dos documentos que iniciaram esse processo, né? O primeiro é o regulamento eleitoral. Esse regulamento, ele foi aprovado pelo CAL-BR, a resolução número 179, que é de 22 de agosto do ano passado. Então, já tinha um ano, né? Amadureceu bem quando entrou em vigor agora. O segundo documento que guia o nosso trabalho aqui é a deliberação plenária número 1136 de 2020, que constituiu a Comissão Eleitoral do Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, que foi deliberado dia 14 de fevereiro de 2020. Esse documento foi quem indicou os membros do Conselho, né, eu, a Luciana e os outros. E o terceiro documento é o edital de convocação das eleições, que foi publicado no Diário Oficial da União. Sempre lembrando que o nosso Conselho, ele é equiparado a uma autarquia federal. Então, tudo que acontece, não acontece, tem que estar tudo bem explicitado, sai no Diário Oficial da União, né? Tudo transparente, tudo obedece uma série de regras que não podem ser de improviso. E tudo tem que ser prestado contas depois. Bom, a votação vai ser realizada no dia 15 de outubro, ou seja, daqui a poucos dias, né? Então, estamos chegando. Ela vai ser realizada exclusivamente pela internet. Não tem votação presencial no CAL, em escritórios e instituições e associações, etc. Os arquitetos e urbanistas eleitores vão acessar o ambiente de votação do Sistema Eleitoral Nacional, chamado de SIEM, com o mesmo usuário e senha do SICAL. Então, assim, vocês revisem as suas senhas, se vocês estão conseguindo acessar o SICAL. Tem gente que entra todo dia para fazer RT e fazer outros procedimentos, né? Mas tem gente que muito pouco acessa o SICAL, né, o nosso sistema. Então, eu recomendo que vocês façam uma visita ao site do CAL-BR, façam o login para ver se a senha que vocês têm, se você se lembra da senha, né, se ela está atualizada e tal, porque ainda dá tempo de corrigir isso. Deixar para a última hora pode ser complicado, né? Ainda mais que muitas vezes em cima no dia D, os sistemas de informática, de internet ficam sobrecarregados e aí muitas vezes complica isso. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, entre no site, veja o login de vocês, as senhas estão conseguindo entrar direitinho. Bom, os presidentes do CAL, dos CAUs das unidades da federação,
nosso do Rio Grande do Sul, eles vão ser eleitos pelos conselheiros estaduais. E o presidente do CAL-BR, ele é eleito pelos conselheiros federais. E isso ocorre na primeira reunião plenária de 2021, ou seja, a primeira vez que o pessoal se reunir, uma das primeiras tarefas, então, é eleger os presidentes, tanto dos estados como nacional. Os conselheiros eleitos, eles vão assumir um mandato de 3 anos, como tem sido sempre, né? Então vai ser de 2021 a 2023, e a função não é remunerada, é honorífica. Assim como tem sido, em geral, nas entidades de arquitetos, urbanistas, né? São todas honoríficas, que a gente chama. Se recomenda a todos os arquitetos urbanistas que busquem conhecer as propostas das 3 chapas que estão concorrendo no CAL do Rio Grande do Sul. Evidente, né, todos eles são nossos colegas. Provavelmente vocês, eleitores, aí vão conhecer alguns ou vários, de várias chapas. Então, é bom dar uma olhada antes, quem são todos os membros das chapas, quem são os candidatos também a conselheiro federal, porque o Rio Grande do Sul só tem um conselheiro federal, né? Aliás, cada estado só tem um. Até fazer um parênteses aqui, né? Isso já é assim um ganho, como se diz, né? Em relação ao sistema antigo, quando nós estávamos num conselho pluriprofissional, porque não tinha vaga para todas no primeiro lugar, não tinha nem vaga para todos os estados no Conselho Federal. E aí, quando tinha a vaga, que era revezamento, porque o número de conselheiros federais era menor ao número de estados, quando chegava a vez do Rio Grande do Sul, tinha um revezamento. Então, uma vez a vaga era para arquiteto, aí quando ia ter de novo a vaga era para engenheiro civil, a outra vez era para agrônomo. Então, isso aqui já é uma vantagem que o nosso sistema, o nosso novo conselho oferece, né? Todos os estados sempre estão garantidos de ter um representante no Conselho Federal. Então, complementando, né, a gente recomenda, como em qualquer eleição, né, agora nós vamos ter eleição para prefeito, para vereador também, né, examine bem quem são os candidatos. Veja, nós temos 3 chapas, que é muito bom isso, né, é um processo bem democrático, participação, como dizia o poeta aquele, né, toda unanimidade é burra. Então é bom que tenha 3 chapas, várias chapas, que dá uma pluralidade, e várias opções. Lembrando que o novo regulamento eleitoral, que não foi feito por nossa comissão, né, nós recebemos ele pronto, ele prevê a cláusula de barreira. Ou seja, cada chapa tem que fazer no mínimo 20% dos votos. Então isso é importante, né, que o pessoal fique alerta e faça essa escolha bem consciente. Bom, seguindo aqui a divulgação, essas informações sobre as chapas, tá, elas podem ser acessadas através dos endereços eletrônicos divulgados no site do CAL, no CAL RS, né, bem como nas mídias sociais do CAL e em mensagens eletrônicas, as news do CAL RS, que são enviadas por e-mail. As propostas de mais informações de cada chapa devem ser verificadas nos sites e mídias sociais de cada chapa. As informações que a Comissão Eleitoral do CAL divulga são as composições de cada chapa, bem como os endereços eletrônicos, sites e mídias sociais de cada chapa. E essas informações, endereços eletrônicos e composição, são as que foram informadas por cada chapa no momento do registro da chapa no sistema do SICAL. Então, assim, ó, a nossa comissão eleitoral ela não fica monitorando isso aí e só recebe algumas informações oficiais e fica restrito a isso. Tá? Bom, quem é que pode concorrer? Quem é que pode se inscrever para concorrer a conselheiro? No regulamento, lá no artigo 16, ele diz assim, ó, que as candidaturas ao cargo eletivo de conselheiro serão registradas desde que atendidas as condições de elegibilidade dos artigos 18 e 19, conforme o caso, e não incidentes as causas de ineligibilidade do artigo 20. Então, tem condições que tu tem que atender e tu tem que estar livre também de vetos que tem no outro artigo. Então, o que diz o artigo 18? Os candidatos a conselheiro, titular e suplente de conselheiro do CAL e do CAL nacional e do CAL da federação deverão atender as seguintes condições de elegibilidade. 1. Possuir registro definitivo, ativo,
e estar adimplente com as anuidades do CAL, até o término do prazo do pedido de registro de candidatura, conforme estabelecido no calendário eleitoral. 2. Tem que pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação na qual esteja se candidatando, na forma do artigo 82. Então, se eu sou arquiteto no Rio Grande do Sul, eu não posso querer concorrer a conselheiro no CAL de Santa Catarina, por exemplo, e vice-versa. 3. Estar em pleno gozo dos direitos civis, conforme a legislação vigente. É aquele negócio, né? Quem daqui a pouco não votou na eleição ordinária lá das nossas eleições para governador, por exemplo, que tem que comparecer obrigatoriamente e perdeu o seu título eleitoral devido a isso, ou por outras infrações, né? Não fez o serviço militar obrigatório, pela nossa legislação essa pessoa fica impedida de votar. E como o CAL, eu falei antes, é equiparado a uma autarquia federal, ele se sujeita ao mesmo tipo de exigência legal. Bom, então, visto quem pode ser candidato, agora vamos ver quem é que pode votar, né, que é o artigo 19. Os candidatos a conselheiro titular e suplente. Antes tem o candidato, antes de ver quem vota, nós temos o candidato representante das instituições de ensino superior, que são uma condição especial, né? Eles têm que possuir o registro definitivo, ativo, estarem adimplentes com as unidades estabelecidas do calendário eleitoral, que nem na outra situação. E aqui o inciso segundo, que é importante, eles têm que possuir vínculo docente com a instituição de ensino superior, no respectivo curso de arquitetura e urbanismo por ela ofertado, comprovando o tempo mínimo de 36 meses de experiência no ensino superior em arquitetura e urbanismo, corridos ou alternados. E o terceiro item é o mesmo, né? Estar em pleno gozo dos direitos civis. Bom, agora sim, quem é que pode votar? Todos os arquitetos urbanistas que estejam com registro ativo, provisório ou definitivo. Então, para ser candidato tinha que ser o definitivo. E para votar pode ser o provisório também. É considerado como registro ativo o registro profissional de profissional arquiteto urbanista no SICAL, que não esteja na situação de registro interrompido, suspenso, cancelado ou desligado. Mesmo os arquitetos que estejam inadimplentes com a anuidade do CAL poderão votar, né? Então esse é um diferencial que a gente tem também. Quem está atrasado com a anuidade, aí, mas ainda está com o registro em dia, ativo, né, não foi cancelado, pode votar e deve. Bom, a Comissão Eleitoral do Conselho divulgou a lista de todos os arquitetos urbanistas do Estado aptos para votar nas eleições, que acontece próximo dia 15. Conforme a orientação do CAL-BR, os arquitetos e urbanistas deverão conferir seus dados publicados na relação de profissionais com registro ativo em cada unidade da federação, com vistas ao cálculo da quantidade de conselheiros em cada estado para as eleições do CAL 2020. Essa relação é utilizada para calcular o número de conselheiros estaduais nos CAUs na unidade da federação. Por isso é importante que os profissionais verifiquem se seu nome consta na lista de forma correta. O colégio eleitoral é a lista definitiva dos arquitetos e urbanistas que podem votar nas eleições do CAL. Então, assim, além de vocês verificarem a senha do SICAL, se estão conseguindo acessar ele, vocês têm que ir lá verificar se o nome de vocês está na lista dos colegas aptos a votar. Entre no site do CAL-BR, do CAL Rio Grande do Sul, e tem ali a lista de todos os arquitetos que estão com o registro em dia que podem votar. E até essa fase ali já passou de fazer o cálculo da quantidade de conselheiros, que a nossa legislação prevê uma proporção entre o número de arquitetos ativos no Estado, vai dar uma proporção de conselheiros. Então, em relação à eleição anterior, nessa que vai ocorrer agora, tem um número maior de vagas de conselheiro, né, que a nossa profissão tem crescido aí o número de colegas. E por fim, assim, se o voto é obrigatório. Sim, ele é obrigatório. São obrigados a votar todos os arquitetos urbanistas que estejam com registro ativo, provisório ou definitivo. Para os que têm 70 anos ou mais de idade, o voto é facultativo. Tá? Então esse também é um diferencial do nosso conselho em relação ao nosso conselho de origem, porque lá não era obrigado a votar. E isso tem gente que critica, tem gente que acha bom, mas o levantamento que se faz é que traz mais benefícios
para a instituição do que prejuízo, porque quando ele não é obrigatório, passa a ter uma série de outros problemas de pequena representação e tal, que até mais adiante a gente vai conversar disso aí de novo. Então, assim, para quem está chegando agora nessa transmissão, essa é a 24ª edição do CAL Vivo, com o tema Eleições CAL 2020. O que é importante saber antes de votar? Então agora eu vou solicitar a Luciana que aborde outras questões sobre as eleições do CAL. Luciana? Obrigada, André. Eu gostaria de lembrar aqui, em relação às mensagens que têm sido enviadas, mensagens eletrônicas e o sítio do próprio CAL-RS, que ali contém uma série de informações sobre como proceder em relação às eleições ou, eventualmente, em relação a dúvidas sobre a composição do colégio eleitoral. Então, no dia 2 de outubro, nós recebemos, né, uma mensagem chamada News do CAL-RS, que pergunta, né, se os arquitetos urbanistas já conhecem as chapas que estão concorrendo, e ali tem um link que vai levar para as informações sobre as chapas, sobre a composição das chapas, e também temos nessa mesma mensagem a comunicação, então, a lista, né, com todos os arquitetos e urbanistas ativos e aptos para votar nas eleições que acontecem no próximo dia 15 de outubro. E nessa mesma lista, também, nessa mesma informação, na sequência dessa informação, tem uma lista de profissionais que estão sem o e-mail cadastrado, estão todos os nomes ali. E até uma sugestão de como resolver, né? Então tem que entrar no ambiente SICAL, com CPF e senha, o sistema vai estar automaticamente encaminhar para uma página de atualização de dados, recomenda-se que um cadastro de e-mail individual, porque às vezes tem escritórios que vários profissionais usam o mesmo e-mail, e para evitar problemas ou possibilidade de ocorrência de fraude, né, e também como medida de precaução, só vai ser possível um e-mail, então, para acessar o sistema. Então, solicitamos a todos que verifiquem essa mensagem, que entrem nos sites do CAL e que vejam quem são as chapas, qual a composição, quais as suas propostas, principalmente, quais são os seus endereços eletrônicos de divulgação, mídias sociais, onde eles estão divulgando as suas propostas, e verifiquem também se vocês fazem parte, então, se estão aptos a votar, se fazem parte dessa lista dos arquitetos que estão aptos a votar. E caso não façam, também tem essa lista dos profissionais sem e-mail cadastrado. Tentem resolver isso para podermos todos votar, então, no dia 15. Bom, seguindo então com as questões aqui do período dos questionamentos, qual seria o período de mandato de uma gestão, né? Os eleitos em eleições ordinárias, de acordo com o regulamento, exercerão mandato de 3 anos, com início em 1º de janeiro do ano posterior ao da eleição e término no dia 31 de dezembro do 3º ano subsequente ao da eleição, né? A gente já tinha mencionado aqui que são 3 anos de mandato. Outra questão importante que é bom a gente relembrar, o que são os tópicos de trabalho da comissão eleitoral, né? Nós iniciamos com treinamento sobre como funciona todo o processo eleitoral, depois nós trabalhamos com a questão do plano de divulgação e depois disso, né, nós aprovamos as chapas e a partir disso estamos também tentando resolver os questionamentos que as chapas nos fazem, buscando manter sempre os princípios do regulamento, né, buscando sempre o apoio de assessoria jurídica e seguir as orientações também do CAL Nacional. Então, todos esses questionamentos a gente analisa com bastante cuidado, porque a gente entende que é importante fazer um processo com transparência, né, e com uma relativa tranquilidade de que as coisas estejam acontecendo de acordo com o previsto. Como é feita a inscrição de uma chapa? Bom, essa fase já passou, né? Mas os registros de candidatura de chapa, eles foram feitos exclusivamente por meio do Sistema Eleitoral Nacional, no período de 3 e 21 de agosto de 2020. Os pedidos de candidaturas foram divulgados no dia 24 de agosto deste ano, e a publicação das chapas com o registro homologado ocorreu em 28 de setembro deste ano.
O que poderia, então, desclassificar uma chapa? Pelo regulamento eleitoral, a aplicação de sanção em processos por infração ao regulamento eleitoral deverá considerar a natureza, a gravidade e os danos que resultem da conduta infratora, em face dos fatos e das circunstâncias averiguadas. São sanções aplicáveis em processos por infração ao regulamento eleitoral. Ponto 1, uma advertência, que é uma repreensão em razão de conduta ofensiva ao processo eleitoral, cuja gravidade torne necessário o seu conhecimento público. Ponto 2, uma suspensão de propaganda eleitoral, que vai ser uma interrupção compulsória da propaganda eleitoral por tempo determinado, ficando a chapa sancionada, impedida de realizar qualquer divulgação de propaganda eleitoral. O período pode variar de 5 a 10 dias. Ponto 3, a cassação do registro de candidatura, que é a exclusão do candidato e ou da chapa denunciado do processo eleitoral e a consequente impossibilidade de realizar campanha em todo o território nacional. Ponto 4, multa com variação de 10% a 300% do valor da anuidade do CAL vigente no tempo da infração, podendo ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. E ponto 5, outras adequadas e proporcionais ao grau de infração cometida, respeitada a legislação eleitoral. Se a cassação do registro da candidatura ocorrer após as eleições, serão declarados nulos os votos da chapa denunciada e refeita a distribuição proporcional das vagas, computando-se os votos válidos restantes. Caso a declaração de nulidade atinja mais da metade dos votos válidos, a eleição será igualmente declarada nula e outra será convocada. São circunstâncias agravantes em processos por infração ao regulamento eleitoral, a má-fé, a infração cometida por conselheiro do CAL, da unidade da federação, ou do CAL-BR, a infração cometida próximo ao dia da votação ou com menor possibilidade de o julgamento ter efetividade, a infração cometida na véspera ou no dia da votação e, por último, a reincidência. Bom, para quem chegou agora, esta é a 24ª edição do CAL Vivo, com o tema Eleições CAL 2020, o que é importante saber antes de votar. E agora eu vou solicitar ao arquiteto André Uir que aborde mais algumas questões relacionadas às eleições do CAL. Muito bem. Até alguns tópicos colocados aqui a gente já viu superficialmente. Quantas chapas concorrem neste ano? Então, neste ano concorrem 3 chapas ao CAL-RS. Recomendamos que busque informações sobre as chapas no site do CAL e também as mensagens eletrônicas, news, enviadas aos arquitetos urbanistas. Quando ocorrem as eleições e onde? Também foi visto, mas vamos salientar, né? A votação será realizada no dia 15 de outubro de 2020. E o horário é o dia inteiro, são 24 horas. Né? A votação será realizada exclusivamente via internet. E recentemente foi divulgado todo o colégio eleitoral do CAL, que a gente já falou antes, tá? Você pode verificar o nome de vocês na lista. Fiquem atentos. A ausência ou incorreção da informação de e-mail no registro do CICAL poderá impossibilitar os... Então, aquilo que a gente comentou antes, dei uma conferida, vão lá no site, vejam se está certo, o e-mail, se está cadastrado, o nome, todas essas coisas. Como a votação é por internet, você já pode começar de madrugada e até de noite, vai estar aberto o dia inteiro para votar. E aí até assim, quem não tenha computador, quem não tiver um celular com internet, vai de um amigo, de um parente, né, e acessa o CAL. Hoje em dia, mesmo com as dificuldades de algumas pessoas por não usarem no dia a dia, né, principalmente o pessoal mais da velha guarda, que não tem muita familiaridade com isso, pode pedir ajuda para alguém para fazer. Né? Então não tem uma desculpa assim de que não consegui, não pude acessar, não tenho computador. Sempre tem um jeito, e tem 24 horas para fazer isso. Né? Se prepara um pouco antes, até porque é obrigatório. E qual é a importância do voto?
Bom, em primeiro lugar, uma oportunidade democrática de eleger os conselheiros da instituição que representa todos os arquitetos e urbanistas do Brasil. Em segundo lugar, trata-se de uma exigência de lei federal, mais precisamente da Lei 12.378/2010, que regulamentou o exercício da arquitetura e urbanismo no país e criou o CAU-BR, os CAUs estaduais e o CAU do Distrito Federal. Em seu artigo 26, a lei diz, parágrafo 2º, os conselheiros do CAU-BR serão eleitos pelo voto direto e obrigatório dos profissionais do Estado que representam ou do Distrito Federal. Então, recapitulando quem está chegando agora aqui na transmissão, essa é a 24ª edição do CAU Vivo, tema é eleições do CAU 2020. O que é importante saber antes de votar? Agora eu vou passar para a Luciana para abordar mais algumas questões e depois nós vamos voltar lá sobre o voto, obrigatoriedade, etc. Obrigada, André. Bom, uma das questões, quero votar, o que devo fazer? Os arquitetos urbanistas eleitores acessarão o ambiente de votação do Sistema Eleitoral Nacional, CIEM, ou seja, não é o SICAL, é outro sistema. Alguns arquitetos, às vezes, têm nos questionado que estão preocupados com a instabilidade do SICAL e que isso possa afetar o processo eleitoral. São sistemas diferentes. O que é igual é o login, né? O usuário e a senha. Isso é igual. Mas os sistemas são diferentes, foi contratada uma empresa específica para isso, com auditoria específica, com uma série de garantias. Então, acreditamos que o processo eleitoral deva correr bem nesse sentido, em relação às questões de tecnologia da informação. O voto será válido se o eleitor preencher o campo de votação da célula eleitoral com uma identificação de candidatura regularmente registrada. Caso o eleitor não queira votar em nenhuma das chapas registradas, haverá um campo para votar nulo e outro para votar em branco. Bom, isso também a gente já abordou, mas novamente, posso votar de qualquer lugar, mesmo que não esteja na minha cidade? Sim, a votação vai ser realizada exclusivamente via internet de qualquer lugar, né? Os arquitetos e urbanistas eleitores vão acessar esse ambiente de votação, que é o Sistema Eleitoral Nacional, o CIEM, e vão utilizar o mesmo usuário e senha do SICAL, mas o CIEM não é o mesmo sistema do SICAL. É um sistema específico só para as eleições. E aí? Me passei, não consegui, esqueci, aconteceu alguma coisa, não tinha energia nas 24 horas do dia 15, não votei. E agora? O que eu vou fazer? Os profissionais relacionados na qualificação do colégio eleitoral, com exceção daqueles que possuem 70 anos ou mais de idade, devem justificar a falta à eleição. Então, o arquiteto urbanista eleitor que não votar, ele vai justificar essa falta por meio do SICAL. Né? A justificativa de falta, a votação deverá ser feita até o último dia do exercício em que ocorrer a eleição. Caso a justificativa não seja realizada no prazo fixado, o arquiteto urbanista passa a ser devedor de uma multa equivalente a 5% do valor da anuidade prevista no artigo 42 da Lei 2.378 de 2010. Bom, para quem chegou agora, esta é a 24ª edição do CAU Vivo, com o tema Eleições CAU 2020, o que é importante saber antes de votar. E agora eu vou solicitar ao arquiteto André Uyer que relate um pouco as experiências relacionadas ao CAU-RS e ao seu processo eleitoral. Seguindo, eu participei da primeira comissão eleitoral, há uns 10 anos atrás, né, quando foi eleita nosso primeiro conselho. E foi uma situação bem precária, porque assim, cá entre nós, né, o conselho antigo no qual nós estávamos não encarou com simpatia a nossa saída e não nos facilitou em nada a transição. Tá? Isso é verdade, está registrado, então não tem que ficar escondendo isso. Nós tivemos muita dificuldade para fazer a transição e compor o novo conselho. Mas apesar de todas as dificuldades,
a gente conseguiu superar tudo, né? Foi um improviso, mas ao mesmo tempo com uma organização nacional. As dificuldades, por exemplo, era o cadastro dos arquitetos, que era falho, era incompleto, então não tinha recursos. Foi assim, foi uma batalha hercúlea, tá? Mas se conseguiu fazer com muito menos estrutura do que se tem hoje, tá? Numa situação muito mais adversa, e funcionou e deu tudo certo. Eu diria que a eleição hoje é uma tranquilidade, perto do que foi a primeira 10 anos atrás, né? Esses sistemas de votação já estão tudo revisado, testado, evoluíram 10 anos de informática, né? Os cadastros dos arquitetos no sistema estão todos atualizados. Se não estão atualizados, não é por falha do conselho, é por falha nossa, do profissional que mudou, né? Se transferiu, mudou o seu e-mail, mudou o seu endereço e não comunicou, né? Aí não tem também como o conselho adivinhar. Então eu diria que a nossa eleição vai ser muito tranquila nesse aspecto, comparado com o que foi antes, tá? A outra questão que eu queria comentar com vocês é sobre a participação na eleição, na votação. Se vocês acompanham a imprensa em geral, vocês vão ver que assim, há muitos anos, aliás, a regulamentação das profissões no Brasil está sofrendo ataques de vários setores, né? Eu não vou entrar no mérito disso, mas assim, ó, do nosso ponto de vista, é melhor com conselho do que sem conselho, certo? Porque a desregulamentação total, além do aspecto de corporativo, que pode ser ruim para os profissionais, ela é temerária para a população. Imagina no Brasil, liberando, não precisa mais arquiteto, não precisa mais profissional nenhum, cada um constrói o que bem entender, sem prestar contas de nada. Vai ser uma tragédia. Hoje em dia, com tudo regulamentado, a gente já tem muita dificuldade, né? Tem edifício desabando aí, construído clandestinamente no Rio de Janeiro por milícia, edifício de mais de 8 andares. Esse dia eu vi uma arquiteta lá dizendo que as milícias fizeram edifício de 20 andares, sem a participação de um responsável técnico. Então, com tudo regulamentado, a gente já tem todo esse tipo de dificuldade. Imagina se fosse tudo liberado, né? Ia ser uma tragédia depois da outra, né? Porque com tudo do jeito que já é difícil, se for tudo liberado, vai ser um desastre para a população brasileira, né? Que cá entre nós também não tem aquela noção exata da importância de ter um responsável técnico que vai garantir principalmente a segurança do seu empreendimento. Sem contar no retorno econômico, de ser uma coisa mais econômica, otimizar o custo-benefício, né? Isso aí, falando para vocês, nossos colegas, né, não vou ensinar o padre a rezar a missa. Então, nesse aspecto, que eu venho dizer assim, ó, que a participação dos arquitetos votando em massa, até porque é obrigatório, é uma resposta a esse tipo de pressão que os políticos sofrem lá em Brasília para desregulamentar a profissão, certo? Então eles sendo, olha, os arquitetos todos estão votando, é isso aí, não vai ficar barato, certo? Então é importante votar, até por essa questão de se sinalizar da importância dos conselhos, né? O conselho não existe porque é obrigatório a ter e por isso que tem. Não, o conselho na realidade não é nem para proteger os arquitetos, ele é para fiscalizar o exercício profissional, tanto dos arquitetos como de quem não é arquiteto, exercício legal. Não é uma coisa que caiu do céu para beneficiar os arquitetos. É para benefício da população. E uma maneira de se reforçar isso é votando em massa, até porque é obrigatório, né? Aqui a gente fala muito do nosso conselho aqui no Rio Grande do Sul, dos nossos conselheiros e tal, mas nós também, cada chapa tem o nosso candidato ao conselheiro federal, como eu falei antes, tá? E o que faz esse conselheiro federal? Bom, eu nunca fui conselheiro federal, então eu digo que eu não sei, porque eu nunca tive lá, mas a gente sabe o que faz um conselheiro federal. E para quem não tem assim uma noção mais detalhada, eu fui lá nas informações do sistema, do CAU, da Direção Nacional, né, de Brasília, e fui ver como é que atua um conselheiro federal, né? Então, alguns exemplos que eu tirei e anotei aqui para passar para vocês, né? Por exemplo, essa questão que eu comentei da pressão
de alguns políticos para desregulamentar a profissão. Os nossos conselheiros vão no Congresso Nacional defender a nossa legislação. E não só a nossa lei que instituiu o CAL, né, como todas as outras que são do nosso interesse para o exercício profissional, dos arquitetos urbanistas. Então, quando o nosso conselheiro vai para Brasília, ele não vai só lá na reunião do CAL. Ele, muitas vezes, se vocês entrarem no site, vocês vão ver. Eles estão lá na plenária do Congresso Nacional. Bom, a outra atuação é na própria elaboração desse regulamento eleitoral. Ele foi feito pelos conselheiros federais. Ou seja, se a gente não participa, os outros decidem por nós, né? É mais uma boa razão para escolher bem seu candidato e votar nele. Na mediação da atuação dos CAUs estaduais de diferentes características. Porque como os CAUs de estado para estado variam muito, a quantidade de profissionais que tem, né? O Rio Grande do Sul é um dos que tem a maior quantidade per capita de arquitetos, comparado com outros, e tem estados que a densidade de arquitetos é baixíssima, né? Então, cada CAU tem que ter uma atuação regional apropriada para a sua situação. E nesse aspecto, então, os conselheiros federais fazem essa mediação, como se chama, né? Porque tem que muitas vezes fazer uma adaptação da legislação nua e crua para a realidade local de cada estado. Eles também fazem o regramento dos procedimentos administrativos necessários e compatíveis com a natureza jurídica do CAU, por ser um órgão público da administração indireta do governo federal na atividade de autarquia pública, que tem por finalidade a regulação de nossa profissão. Então, só esse título extenso aí já dá uma ideia da complexidade que é se tratar dessas questões profissionais no âmbito jurídico, que não é a nossa especialidade, né? E aí os conselheiros profissionais também auxiliam as comissões integrantes do sistema em ações diversas, né? Tem várias, né? Foi a criação do RRT social, o fomento ao Programa de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, ATIS. Está se trabalhando muito para tentar regrar essa implantação do ensino de arquitetura à distância, o EAD, né, que está vindo muito forte, né? O nosso CAU aqui tem tido uma atuação muito forte nisso, inclusive na justiça, porque quem estudou arquitetura, é difícil imaginar um curso de arquitetura totalmente EAD, à distância, né? Vocês imaginam assim, uma disciplina de projeto sendo feita à distância? Só que a realidade é que alguns cursos já estavam tentando implantar 100% EAD, né? Então, se não for o nosso CAU, quem é que mais vai atuar nisso, né? E o CAU nacional também faz uma busca da integração com profissionais de outros países, né, para a gente uniformizar quais são as exigências para atuação profissional. Atua na melhoria dos processos de fiscalização inteligente, a implantação do refis e parcelamento das anuidades, que isso aí é uma coisa que tem que ser feita pelo conselho, porque a lei em si, ela não prevê, ela não entra nesse detalhe, né? Então, tudo isso aí tem que ser iniciativa e tem que ser trabalhado lá em Brasília, né? Os CAUs estaduais não têm muita autonomia para isso. Atua também sobre as adequações das condições de trabalho dos nossos colaboradores, porque afinal os nossos CAUs agora já têm um quadro de funcionários que tem que ter um tratamento correto e adequado, né? Tem o incentivo nas comissões de fiscalização e harmonização, que isso aí tudo ainda está sendo construído, né? O nosso conselho, na realidade, tem 10 anos, é muito novo. Então, na realidade, o nosso conselheiro federal, ele tem uma carga muito forte, né? Muito densa de funções que ele tem que desempenhar lá. E de fato, a gente vê que certas coisas não pode ser reunião virtual da direção nacional, né? Tem que ir para Brasília mesmo, ir lá, bater pé no Congresso, nas comissões da Câmara e tal. E se não fosse isso, talvez a nossa situação já fosse bem diferente do que é hoje.
Eu vou agora devolver a bola aqui para a Luciana falar mais um pouco, e assim a gente vai fazendo o nosso jogral aí, que já está quase no fim do horário mesmo. Eu pensei que a gente ia esgotar o assunto antes, mas tem muita coisa mesmo. Sim, temos uns 10 minutinhos ainda, então eu vou retomar só algumas informações, acho que mais básicas aqui, a partir também de mensagem enviada pelo nosso CAU-RS, né? Então, as eleições do CAU, elas acontecem agora, no dia 15 de outubro, na próxima semana. Vão ser escolhidos 382 conselheiros dos CAUs dos estados, né? E 28 do CAU-BR. A votação vai ser 100% online. Arquitetos e urbanistas poderão acessar o ambiente de votação usando o login e senha do SICAL, mas lembrando novamente, vai ser o CIEM, é um outro sistema em separado. Então, eventuais preocupações por instabilidades do SICAL, isso não deverá afetar o nosso processo eleitoral, porque é um sistema à parte contratado exclusivamente de empresa especializada para realizar as eleições. Como e onde, então, vai acontecer a votação? Ela vai ser exclusivamente pela internet, neste ambiente de votação que é o Sistema Eleitoral Nacional, o CIEM, né? Com o usuário e senha usados no SICAL, né? A cédula eleitoral poderá ser acessada pelos arquitetos e urbanistas eleitores no dia da eleição, a partir das 0 hora até as 23 horas e 59 minutos, considerando o horário oficial de Brasília. Atenção, o voto é secreto. Quais são as opções de voto? Né? Recomendamos que vocês conheçam, né, as propostas das 3 chapas concorrentes ao CAU-RS. Né? O que é um voto válido? É o voto em que o eleitor preenche o campo de votação da cédula eleitoral com uma identificação de chapa regularmente registrada. Quem vai poder votar? Todos os arquitetos e urbanistas com registro ativo que constem no cadastro do SICAL até 15 dias antes da eleição. O eleitor poderá votar por meio de computador ou celular conectado à internet. Caso não consiga votar, o arquiteto terá até o dia 31 de dezembro deste ano para justificar sem nenhum prejuízo. O voto é obrigatório para arquitetos e urbanistas com idade de até 69 anos e facultativo para os com idade igual ou superior a 70 anos. Como verificar se meu nome consta no colégio eleitoral? Os colégios eleitorais são formados pelos arquitetos e urbanistas com registro ativo, residentes em cada unidade da federação, considerando o endereço de correspondência e não de registro. Os colégios eleitorais foram qualificados no dia 30 de setembro e o CAU-RS, o CAU-BR e CAU-RS também, já divulgaram todo o colégio eleitoral de todos os CAUs do Brasil e particularmente o CAU-RS divulgou a nossa lista aqui do nosso colégio eleitoral do CAU-RS. Posso imprimir a confirmação de voto? Sim, o sistema eleitoral CIEM permitirá a impressão do comprovante de votação em até 60 dias após a eleição. Caso não consiga votar, posso justificar a ausência? O arquiteto urbanista eleitor que não votar deverá justificar a falta à votação por meio do SICAL até 31 de dezembro de 2020 e poderá ser realizada de forma simples e rápida, bastando acessar o espaço próprio do SICAL e seguir as instruções. Não serão exigidos atestados, declarações ou qualquer outro documento. Se eu não votar, pago multa? Quanto? Quem não puder votar deve apresentar justificativa até o dia 31 de dezembro, por meio dessa funcionalidade específica no SICAL. Na falta da justificativa dentro desse prazo, o arquiteto urbanista eleitor passa a ser devedor de uma multa equivalente a 5% do valor da anuidade vigente no exercício da quitação. A multa será cobrada em documento de cobrança bancária específico e deverá ser recolhido no mesmo prazo de vencimento da primeira parcela da anuidade correspondente ao ano subsequente da realização das eleições. Quando saberei o resultado das eleições do CAU? O resultado preliminar das eleições será publicado nos sites do CAU-BR, dos CAUs das unidades da federação, no dia 16 de outubro de 2020. O resultado final será publicado nos sites do CAU-BR
e dos CAUs de cada estado, no dia 7 de dezembro de 2020. Bom, eu acho que nós abordamos aqui todos os principais temas, né, André, que nós queríamos abordar. Tem mais uma pergunta aqui que eu posso falar, sim. comentar. Certo. Assim, que tipo de trabalho é feito? Como participar das decisões do conselho sem ser conselheiro? Existe alguma maneira de participação ativa, mesmo que indireta? Eu diria que sim, porque os nossos conselheiros são pessoas como eu, a Luciana e você que está assistindo, né? São arquitetos que vão lá no conselho levar as demandas que eles têm conhecimento ou que lhe dizem respeito pessoalmente, porque é da sua prática, certo? E muito evidente que isso não abrange todas as questões que todos os nossos colegas têm. Só que não precisa ser conselheiro para isso, né? Então o que vocês devem fazer? Manda um e-mail para o CAL ou para um conselheiro da chapa que vocês votaram, né? Porque todas as chapas geralmente têm representante lá, mas pode mandar e-mail direto para o conselho com as suas reivindicações, com as suas reclamações, com as suas sugestões, né? Assim como para as nossas entidades de arquiteto, para as faculdades, essa maneira que a gente participa sem ser conselheiro, digamos, ou diretor, ou alguém da ativa. Porque quem está lá do outro lado e recebe esse tipo de e-mail com alguma sugestão, alguma crítica, algum questionamento, isso é um feedback super útil, né? Aí a pessoa que está nativa lá, ele tem um parâmetro de ver se ele está indo no caminho certo, se ele está atendendo tudo que precisa, fica sabendo de coisas que ele nem imaginava, né? Então eu digo assim, participem sim, no mínimo, mande e-mail, telefone. E até no outro sentido, eu uso muito na minha atividade profissional, eu chamo o CAL lá para me dar consultoria, digamos, né? Principalmente o jurídico, que são áreas que não são da nossa especialidade, né? Mas muitas vezes eu tenho questionamentos jurídicos na área de planejamento urbano, de patrimônio cultural, e olha, as respostas são muito consistentes pela equipe de advogados que o nosso CAL tem, e muito rápidas, né? Então, tanto a gente pode colaborar, atuar, como também se socorrer no nosso conselho. E eu digo só por isso, assim, já valeu a pena a gente ter o nosso próprio conselho. É uma diferença muito grande em relação ao que tinha antes, né? Claro, só que é um conselho novo, tem muita coisa que a gente pode e deve melhorar, né? E participando dessa maneira, inclusive muito singelo, tipo, só mandando um e-mail para lá, que a gente já vai estar colaborando, né? Agora, claro, não vão ficar assim só reclamando e não sei o quê, porque não esqueço também de que o conselheiro, ele está lá no trabalho honorífico, né? Muitas vezes ele tem que deixar, se ele é autônomo, ele está deixando de trabalhar, se ele é funcionário, ele está pedindo, negociando com o seu chefe lá, pedindo um favor para ir no conselho, mesmo que fosse obrigado a ser cedido, né? É sempre uma situação delicada. Então, mesmo a crítica ela deve ser feita de uma maneira construtiva, tá? E não, muitas vezes o pessoal só fica reclamando, mas nem sabe quais são as reais possibilidades, né? Mas essa era a dica que tinha aí de vamos participar sim, todo mundo. Bom, pessoal, o nosso tempo está se esgotando, agradecemos a participação de todos. Se eventualmente nós não conseguimos responder alguma das questões, recomendamos que vocês procurem informações no site do CAL, nas redes sociais do CAL, se informem, busquem informações sobre as 3 chapas, as suas propostas, mesmo que tenha um amigo em uma chapa ou outra, busquem conhecer todas para fazer essa seleção da forma mais adequada, tendo em vista, né, o nosso Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Agradecemos, então, a participação de todos e aguardamos todos no nosso processo eleitoral, dia 15. Por favor, votem. Aguardamos vocês lá. Até mais. Tchau.